Graça e paz, meus amigos. Olá, estamos aqui mais uma vez para darmos sequência àquele estudo que estamos fazendo sobre o juízo final. De forma bem sucinta, nós vamos abordar hoje o capítulo que fala sobre o julgamento do reino da besta e do diabo. Bem, desde que se rebelou contra Deus nos céus, o maligno, o diabo, ele tem tentado erigir um reino na terra. Desde então. Nós vimos isso no Éden, quando ele procurou usurpar, e até com certo sucesso, com a permissão de Deus, com a primeira provação que o ser humano passou, ele usurpou ali a autoridade do ser humano, e desde então ele espalhou a sua influência nefasta sobre esse planeta, e as pessoas passaram a nascer do primeiro casal sob a influência do pecado, e entrou-lhes toda a natureza do pecado, mas não somente a natureza do pecado, mas a própria natureza do diabo entrou no ser humano. Então vieram com isso todas as mazelas que hoje elas estão praticamente no seu clímax, mas ainda não chegou no clímax. Não é? Então, esse desejo do diabo de reinar, isso vem desde que ele era um anjo de luz. Quando em Isaías capítulo 14, o texto sagrado diz que ele, Isaías 14, 12 em diante, diz que ele disse consigo mesmo: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e ali firmarei o meu trono das bandas do norte. Então ele teve o desejo de usurpar o trono de Deus e foi abatido. Só que quando ele foi abatido, ele atrai após si um terço dos anjos que aderiram a esta rebelião. Muito bem. Infelizmente, ele implantou a morte no mundo, ele implantou a violência, ele implantou o desrespeito à família, a blasfêmia contra Deus e o pecado. Enfim, esse tem sido o método de atuação do Satanás, do diabo, desde então, desde que ele caiu. Muito bem. Vamos abordar o seguinte agora. Em Apocalipse capítulo 12, dá uma descrição dessa figura monstruosa, a figura monstruosa de um dragão que simboliza o diabo, não é? Perseguindo uma figura doce, bela, uma figura materna de uma mulher que está para dar à luz. Aquela mulher ali, ela no Antigo Testamento simboliza o povo de Deus, Israel, e no Novo Testamento a igreja. Simboliza todo aquele capítulo ali, a luta do mal contra o bem, o mal perseguindo o bem e a vitória final do bem, que é ali a obra de Deus, que é o reino de Deus, que são servos de Deus em toda a história. Aquela mulher é a fusão de Israel e da igreja, formando um só povo, não é? Os perseguidos do Antigo Testamento que venceram pelo sangue de Jesus, e os perseguidos do Novo Testamento, que igualmente venceram e vencerão, igualmente pelo mesmo critério, pelo sangue do Senhor Jesus. E ali está declarada a odiosidade, a perfídia, a malignidade de Satanás, perseguidor, acusador, homicida, né, que procura destruir a obra de Deus. E que procura, de certa forma, até imitar a Deus, porque nós cremos e vemos isso na Escritura, que Deus ele se revela de forma triuna. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O diabo, procurando imitá-lo, ele erigirá uma trindade só que satânica. O diabo, a besta e o falso profeta. O diabo, o Satanás, o demônio, a besta e o falso profeta. Essa tríade, essa trindade satânica, ela se evidenciará, não é? Nos últimos dias agora, de forma muito clara, porque Deus dará essa permissão, e que fique entendido que este é o método de Deus julgar: permitir que o mal se revele, permitir que o mal se evidencie, permitir que o mal mostre suas intenções para derramar o julgamento fatal, o julgamento inexorável sobre ele. Então,
quando é um aviso para nós cristãos, quando vermos o mal se avolumando, crescendo, significa dizer que Deus resolveu destruí-lo, porque este é o método de Deus. Deus permite evidenciar-se, Deus dá cordas para que se evidencie sua malignidade, para que encha a ira dele, para que provoque a ira dele, então a ira atraia, clame para que a justiça seja derramada de forma inexorável, de forma irrefragável. Tá? É assim que Deus julga. E seu julgamento sempre é perfeito. Muito bem. Entretanto, tal reino maligno só encontrará sua plenitude com a aparição e a manifestação de duas bestas. O Apocalipse fala de duas bestas. Primeiro, essas duas bestas é uma linguagem simbólica, não é poética, que isso não tem nada de poético, mas é uma linguagem simbólica que quer dizer exatamente o seguinte: besta é uma linguagem profética, é uma forma de declarar, de distinguir em linguagem profética, linguagem de código, uma forma de governo que vai aparecer nos últimos dias. Não é que é uma besta, um animal, um ser dantesco, não é isso. Besta, em lugar de besta, você coloca aí, para entender melhor, governo ou reino. Um governo mundial que vai surgir. Porque é assim que Deus vê os reinos humanos. São bestas. Como uma besta do campo que devora e mata os outros animais, assim são os governos humanos. São trucidadores. É como o urso feroz, não é? Que trucida as suas vítimas. E assim tem sido a maioria dos governos humanos, como verdadeiros sanguessugas ou como trucidadores dos seus governados. Então, a besta será uma forma de governo mundial que surgirá nos últimos dias e que tudo já está preparado para tal. Então, este governo mundial, ele surge em duas frentes, pelo menos. Política e econômica, a besta que emerge do mar, está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. E em Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 13, surge a segunda besta, que a besta é o governo religioso. Ou seja, surge um governo totalitário com aspecto político e econômico, globalizado, nas asas da globalização, aproveitando-se de todo o progresso da pós-modernidade, e surgirá também para convergir toda a atenção e até a adoração dos homens naquela ocasião para este governo mundial, um líder religioso à frente de uma grande religião mundial, como que fazendo um conglomerado de igrejas e de religiões plurireligiosas. Igrejas ditas evangélicas, igrejas de todos os tipos, e já tem surgido nas asas de um outro movimento que surge nos últimos dias, que nós vamos abordar adiante, chamado apostasia. Então, nas asas da apostasia, surgirá a figura dessa, que o Apocalipse 17 identifica como uma mulher. Uma mulher, só que não é uma mulher pura, como aqui é vista no capítulo 12, uma mulher vestida de branco, vestida de sol, tendo a lua e as estrelas aos seus pés, e com uma coroa de ouro na cabeça. Não, não é esta mulher. A mulher do Apocalipse 17, que é vista, é uma mulher vestida de vermelho, uma mulher enlouquecida, embriagada com vinho, não é? Montada numa besta, ou seja, servindo-se de uma besta, servindo-se exatamente desse governo mundial, não é? Prostituída com os líderes mundiais, melhor dizendo, corrigindo, né? Líderes mundiais, e que ao final será destruída por ele, por esse líder mundial. Então surge um governo mundial, político, econômico, político, administrativo, ditando a política mundial, e surgirá um líder mundial à frente de igrejas que vão aderir a esse movimento ecumênico mundial, levando as pessoas a servirem, a adorarem e a, de bom grado, aceitarem esse governo mundial.
sob o pretexto de benesses que serão oferecidas e sob a seguinte batuta, de se levantarem contra tudo que se chama Deus, se levantarem contra a obra de Deus, se levantarem contra os céus, se levantarem contra Cristo, se levantarem contra a igreja. É o dragão investindo os seus comandados, seus coligados de autoridade dele para esse fim. É exatamente isso que Deus fará, permitindo ao dragão, que é o diabo, fazer isso para que o próprio Deus derrame o julgamento, não só sobre ele, mas sobre todos os que o seguirem. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: é por isso que Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira todos quantos não deram crédito ao amor da verdade, para que sejam julgados segundo as suas obras. Então Deus vai dar evidência, Deus vai permitir que as pessoas, pela última vez, evidenciem suas escolhas, para que elas sejam indesculpáveis. Então, esse é o contexto do julgamento do reino da besta e do diabo. Muito bem, este reino virá com uma característica, dos impérios que já passaram por esse mundo, com característica do Império Babilônico, a opulência do Império Babilônico, não é? A criatividade dos persas, dos medos e dos persas, não é? A truculência do Império Romano e a astúcia do Império Grego. A velocidade de ação do Império Grego na pessoa de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Então, na verdade, será uma reedição, só que de forma muito maior desse reino. Uma junção, uma aglutinação de tendências passadas que voltam agora, de características desses reinos que voltam agora de forma multiplicada, porque Deus tirará os freios nesse período para que o mal se alastre, para que seja julgado e de forma irremediável condenado para todo sempre. Então veja, Deus tem reservado uma praga específica para os adoradores da besta. Isso é uma forma de julgamento também. Se está em Apocalipse capítulo 13, ou melhor, Apocalipse capítulo 16, versículo 10. Aliás, depois de ler esse texto, nós vamos voltar um pouco aqui, no capítulo 8 do Apocalipse, que nós já falamos. O capítulo 8, vamos comentar após lermos esse texto aqui. Diz assim, Apocalipse 16, 10. Veja que praga terrível Deus reserva para os adoradores da besta. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se cobriu de trevas, e remordiam as línguas de dor, e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e das úlceras, e não se arrependeram de suas obras. Então Deus tem uma praga específica para os adoradores da besta. Esta praga terrível que está aqui em Apocalipse, descrita em Apocalipse 16, versículos 10 e 11. A dor será tanta que eles vão morder as línguas de dor e não vão se arrepender diante do castigo de Deus. Isso é um alerta para aqueles que pensam que naquele período haverá arrependimento. Se o Espírito Santo será retirado da terra, mesmo diante de tais castigos, os homens não se arrependerão. Isso é um alerta para que não se confie nisso. Não se confie que haverá arrependimento. A decisão tem que ser hoje, deve ser hoje. Em Apocalipse capítulo 9 também, diz que diante dos flagelos que Deus vai permitir acontecerem sobre a terra, os demais homens, Apocalipse 9, versículo 20 e 21. Olha, preste atenção na severidade desse texto aqui. Os demais homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem de sua fornicação,
nem de seus furtos. Diante de tais flagelos, os homens malignos naqueles dias, não darão glória ao Deus do céu e não se arrependerão. Veja que quadro terrível está por vir nos últimos dias, dentro do contexto de um julgamento do diabo e do reino da besta. O tempo da ira absoluta de Deus está chegando. O tempo da ira, da era da ira absoluta e totalmente da ira de Deus, está se aproximando. E será satisfeito com a manifestação em plenitude deste reino do mal. A manifestação do reino do mal significa dizer que o tempo da ira chegou em sua plenitude. O tempo da ira de Deus contra este mundo pecaminoso, contra o reino da besta, que será a manifestação do reino do mal, e contra o diabo, que é aquele que vai promover a manifestação desse reino do mal. Fazendo assim com que a justiça de Deus seja totalmente satisfeita, com a manifestação em plenitude desse reino do mal, formando uma trindade satânica: o dragão, a besta e o falso profeta. A justiça de Deus é satisfeita porque Deus tem tido paciência com os seres humanos, e até com o diabo, há milênios. Com os seres humanos há milênios, e com o maligno há milhões de anos. Mas por fim chegará o dia em que Deus interromperá a sua paciência e dará lugar à sua ira. O tempo da ira de Deus. Hoje vivemos o tempo do perdão, o ano da aceitável do Senhor, mas o dia da ira não é um dia de 24 horas, isto é, o tempo da ira, a época da ira está chegando. A ira de Deus e do Cordeiro. Está em Apocalipse capítulo 6. E quem poderá subsistir diante deles? Deus tem reservado uma praga específica para os adoradores da besta, já vimos isso. Outra coisa, tal será a atuação desta coligação, enganando, mentindo, levando os homens a blasfemarem contra Deus, que a ira de Deus será totalmente provocada. A ira de Deus será totalmente provocada. E rapidamente eles destruirá. Quando essa trindade diabólica se manifestar em plenitude, a ira de Deus vai se manifestar de forma tremenda, rápida, destruindo-os totalmente. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Está em Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10 diz assim: Um terceiro anjo os seguia, dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a marca em sua testa e em suas mãos, em sua mão, ele também beberá o vinho do furor de Deus, que foi misturado puro no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do tormento, de seu tormento, subirá pelos séculos dos séculos, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem ninguém que recebe a marca de seu nome. Está vendo? Serão atormentados para todo sempre, porque procurarão roubar a glória de Deus. Porque procurarão roubar a adoração que só é devida a Deus. Este é o desejo do diabo. Ser Deus. Ser adorado. Lembre-se que na tentação, no deserto, ele foi tentar nosso Senhor em carne, que estava em carne e em fraqueza. Fraqueza não do pecado, fraqueza física, porque estava em 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites de jejum, mas lúcido, firme, na graça, no Espírito. E no último momento, no último lance da tentação, o Senhor Jesus responde a ele dizendo: Vai-te, Satanás, retira-te, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás.
Porque antes o maligno havia dito ao Senhor: eis que todos estes reinos do mundo eu te dou, se prostrado me adorares. Jesus o refutou. Jesus opôs-se a ele, combatendo, dizendo: somente ao Senhor adorarás. Ao Senhor teu Deus adorarás. Ele deseja ser adorado, mas ele não será adorado por nenhum fiel de Cristo, por nenhum fiel do Senhor Deus, mas por pessoas que se venderão, pecadores que não se converterão, irão adorá-lo. Isto atrairá a ira de Deus, porque é uma sonegação àquele que deve ser adorado, que é Deus. E é uma canalização de uma adoração para alguém que não deve ser adorado, que não merece ser adorado, que é o diabo. Não merece! O único que merece ser adorado é Cristo. É Deus o Pai. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Porque Ele fez, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade todas as coisas foram criadas. Diz a palavra de Deus. Porque só Ele é santo. Porque só Ele é digno. Porque só Ele é o Altíssimo. Porque só Ele é Deus. Porque só Ele é eterno. Porque só Ele é Criador. Portanto, só Ele deve ser adorado. Aleluia. Portanto, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a besta e o falso profeta. Está em Apocalipse 19 e 20. Foram lançados vivos. E o diabo, o Satanás, o demônio, o chefe deles todos, o mentor. O Apocalipse diz, Apocalipse 20, de 1 a 3. Vi um anjo que descia do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E prendeu o dragão. Observe, e prendeu. Prendeu o dragão. O dragão aqui é o diabo. O anjo de Deus, com a autoridade de Deus, descerá com ordem de Deus e prenderá o dragão, a serpente, que é a antiga serpente, que é diabo e Satanás, por 1000 anos. E o atou por 1000 anos. E o lançou no abismo e fechou sobre ele, pôs selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Até que se completasse os 1000 anos, e depois deverá ser solto por um pouco de tempo. Será preso por 1000 anos, ele e os demônios. Aí você pergunta, por que Deus não fez isso ainda? Porque não chegou o tempo. O tempo da ira chegará, em que o maligno atingirá a sua cota de malignidade diante de Deus, e Deus enviará um anjo com a autoridade de Deus, e ele vai ter que dar as mãos, a algema, e o anjo vai levar todos, como fila de caranguejo, ele e todos os demônios, e lançá-los no abismo, por 1000 anos. Porque nesses 1000 anos, enquanto Satanás, o diabo, estiver preso, Cristo reinará 1000 anos sobre a face da terra. Mas este é um assunto para outro capítulo. Portanto, aqui está o julgamento do reino da besta e o julgamento do diabo. Meu querido irmão e meu amigo, você como eu, anseia o dia em que não veremos mais nenhum mal sobre a terra. Estamos cansados de notícias nos telejornais sobre homicídios, feminicídios, sobre infanticídios, sobre parricídios, sobre gerontocídios, sobre todo tipo de assassinato. Os jornais estão brigando por audiência, degladiando-se por audiência, entrando nos primeiros minutos falando sobre violência, sobre o que ficam catando notícias sobre violência ocorrida nas cidades. Porque isso dá audiência. Estamos cansados disso. Estamos cansados de um mundo cheio de violência. E parece que não há freio. Os homens estão matando por qualquer coisa. Seus rivais e até quem não é rival. Essa semana mostrou um sujeito sendo assassinado em São Paulo. Ontem, um senhor de 74 anos. O sujeito levou o carro, levou os bens do rapaz. E ao final, o rapaz, com as mãos levantadas, o senhor recebeu um tiro fatal. Depois de terem subtraído o bem do rapaz. É muita maldade. Nós estamos cansados disso. Parece que não há fim. Parece que não vai ter fim para isso. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que haverá um fim, sim.
Pode não ser no nosso tempo, e de fato não é. Pode não ser na nossa hora, de fato não é. Mas Deus assegura que essas coisas não vão passar desapercebidas e não estão desapercebidas aos olhos do juízo dele. Ele julgará com rigor extremo e máximo todas essas pessoas. Portanto, assassinos, homicidas, pedófilos, aqueles que não querem se arrepender, sejam de qual estirpe for de pecado, serão julgados com o rigor máximo da lei e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, desde que não se arrependam no ano do perdão, que é esse período que estamos vivendo. No período da graça, que é esse período da paciência de Deus que estamos vivendo. Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, voz de amor, voz graciosa, terna e graciosa, dizendo, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Vinde a mim para terdes vida. Se ouvirem a sua voz, a voz de Cristo, através do Espírito Santo, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, sejam vermelhos ao extremo, rubros ao extremo, e como escarlata, e como carmesim, eles se tornarão como uma branca lã, uma alva neve dos montes e dos Alpes. Cristo pode lavar os seus pecados. Mas se você rejeitar, se eu rejeitar essa oferta de amor e de graça, nós seremos condenados. O convite está feito. Esta mensagem não é para condenar, essa mensagem é para mostrar a condenação daqueles que não querem arrependimento. Aqueles que já estão condenados, o reino da besta ou o reino do diabo. Mas para você que quer arrependimento, você que está do outro lado, e que você sabe que você está servindo ao diabo, você quer se arrepender e se entregar a Jesus? Você quer se arrepender e dizer, Senhor Jesus, eu até hoje fiz parte do reino do mal, mas eu me rendo a Ti. Eu quero que o Senhor me aceite, eu quero fazer parte do Teu reino. Ele está de braços abertos para receber. E que Deus te abençoe. Receba-o como Salvador e Senhor, e Ele hoje te recebe como filho e como filha. A graça do Senhor Jesus seja contigo. A graça do Senhor Jesus seja com todos que estão ao alcance desse vídeo. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.